Já parou para pensar na importância das políticas públicas na produção da arte e da cultura no Brasil? Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar, e a nossa conversa de hoje é sobre políticas públicas. E para conversar comigo sobre políticas públicas, eu tenho o prazer de receber Mauro Zanata, é ator, diretor, preparador de elenco, com muitos anos já de experiência na área do teatro, na área do cinema, além de ser fundador do Espaço Excêntrico Mauro Zanata. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Recebo também João Paulo Mel, coordenador do Comitê de Cultura do Paraná, administrador, agitador cultural, com extensa atuação no campo da cultura digital e em projetos ligados a políticas públicas de cultura e comunicação. Obrigada pela tua presença, João. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos envolvidos aqui. Recebo também Loa Campos, artista, produtora, gestora cultural, formada em dança e coordenadora do escritório estadual do Ministério da Cultura no Paraná. Seja muito bem-vinda, Loa. Obrigada, Amanda. Um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu começo invertendo um pouco a ordem dos nossos episódios e perguntando para vocês três, qual que é a importância das políticas públicas hoje no Brasil? Eu diria que se existem algumas políticas que estão sendo movimentadas pelo Brasil, a política pública cultural estaria muito próxima da política do combate à fome. Sabe? Então eu graduo neste lugar. A gente está com uma carência bastante grande de manutenção da vida cultural do país. Então, neste momento é de extrema importância, essencial. Eu queria trazer, assim, iniciar, né, para a gente sempre lembrar da Constituição, né, de que a cultura é um direito, e pensando no Estado, né, quanto é um dever do Estado, né, a valorização, o acesso às fontes de recurso. E esse entendimento de política cultural, a gente tem uma gama grande, né, de conceitos, diferentes conceitos, mas acho muito interessante um conceito que o Canclini traz, que é as políticas culturais quanto uma operacionalização, um conjunto de ações, né, de operacionalização que vem do Estado, do setor privado e da comunidade, da sociedade civil, uma construção conjunta, que a política cultural se dá numa construção conjunta, né? Essa relação que é o dever do Estado, mas é uma relação de escuta conjunta com a sociedade civil. Acho bacana a gente refletir sobre isso. Olha, eu sou um apaixonado pela política pública, porque eu acho que a política pública ela materializa a estruturação dos direitos. E a conquista dos direitos e essa institucionalização, por compreender a força que tem a inteligência coletiva e, portanto, a participação social, você consegue traduzir dentro da política pública as necessidades e os direitos do cidadão. Então, eu vejo que a gente conseguir estruturar o que, a partir de escutas, que a participação e as políticas de participação social nos trazem, conseguindo traduzir a inteligência do povo, porque o povo sabe o que precisa. Tem muita gente que acaba entendendo que existem alguns iluminados que conseguem desenhar uma política pública, mas a política pública que se faz sem escuta, ela não sabe lá na ponta se a gente tem a necessidade de mais um espaço cultural ou se a gente tem a necessidade de fomentar um agente cultural que faz formação nas periferias, né, que faz formação direto nos territórios que tem essa necessidade. Isso só se faz com escuta. Por isso que a construção da política pública, baseada em participação social e baseada em dado, em evidência, você conseguir trazer essa inteligência de dado, de informação, para construir as políticas. Essa combinação, eu vejo que ela é essencial para que o Estado funcione e o Estado funcione para quem mais precisa.
Sim. E, Loa, você é coordenadora do escritório estadual do Ministério da Cultura aqui no Paraná. Explica pra gente como é que funciona. Esse é um projeto, né, de capilarização do Ministério da Cultura. Explica como é que funcionam esses escritórios, como é que eles atuam nos estados. Sim, os escritórios estaduais são uma grande conquista. Acho que inicio falando que é uma conquista que vem de uma demanda da penúltima Conferência Nacional de 2013. Então, são muitos anos, né, nessa busca mesmo por esses escritórios estaduais. A gente teve escritórios regionais. Então, agora, com a retomada do Ministério da Cultura, a reestruturação do sistema MINC, né, a ministra Margarete Menezes, então, propõe essa implementação dos escritórios estaduais, então, um em cada estado, com sede em cada capital. E, bom, a gente está aqui, nossa sede vai ser aqui no centro de Curitiba, e os escritórios vêm, então, com essa representação, com esse intuito dessa importância da gente estar presente no território, também, que é muito basilar, né, dentro do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, a gente poder estar nesse ambiente próximo, cada vez mais próximo, não só da capital, mas de todos os municípios aqui, que são 399 no Paraná, são muitos municípios, né? Com o objetivo, então, de a gente estar em diálogo com os gestores, com as gestoras municipais de cada município, num diálogo também dessa escuta das demandas, das especificidades do nosso território, junto à equipe de Brasília e todo o sistema MINC, né, fazendo essa ponte, essa mediação também, e, sem dúvidas, também numa escuta e num diálogo direto com os artistas e fazedores de cultura. Tudo numa grande base de aproximação e diálogo. E outro programa recente é o Programa Nacional de Comitês de Cultura, né, João? Do qual você faz parte. Explica pra gente qual é a função de um comitê e como funciona, né, como ele atua na prática. Olha, Amanda, a gente está vivendo hoje uma oportunidade histórica na cultura brasileira, que é até 2027 nós temos um orçamento de 3,7 bilhões de reais por ano destinados para a cultura brasileira. Só que esse é um recurso que ele é distribuído por estados e municípios. Isto é, muitos municípios que nunca tiveram orçamento para a cultura, ou muito pouco, agora eles vão receber esse recurso. E, portanto, muitos artistas, muitos atores culturais que nunca tiveram acesso às políticas públicas, eles têm essa possibilidade. Ele surge na necessidade de fazer com que esse orçamento chegue na ponta. Porque uma política pública ela só é prioritária se ela tem orçamento. E ela só é efetiva se ela consegue fazer esse recurso chegar na ponta, para quem mais precisa, para quem nunca teve acesso muitas vezes. Então os comitês de cultura eles surgem exatamente nessa necessidade de dar um suporte, de entender, de mapear e compreender aonde estão esses agentes culturais que nunca tiveram acesso, além, obviamente, de dialogar com as nossas grandes estrelas, mas é fazer essa ponta chegar das nossas grandes estrelas ao artista, muitas vezes de beira de estrada, que nunca acessou a política pública, e dar assessoramento técnico para que esse recurso chegue para quem nunca chegou. Mauro, te pergunto a partir da tua experiência enquanto artista, enquanto produtor cultural, né? Como é que você percebe que as políticas culturais chegam em quem está na ponta, né? E impactam a produção artística cultural no Brasil? A gente está falando, João Paulo acabou de falar de 3 bilhões, né? E a gente fica, como cidadão, a gente fica pensando, nossa, quantos são 3 bilhões, né? É uma fortuna, uma grana, uma coisa maravilhosa, fantástica, mas a gente tem aí bilionários que 3 bilhões são um trocado, né? Então, nós estamos dando um salto, percebe-se que a gente está dando um salto em relação ao que tinha antes, mas se a gente falar em combate à fome e fomentar a cultura como uma importância muito próxima, a gente está a 100 vezes, 200 vezes atrás ainda em termos de valores, né? Para você ter uma ideia, a Lua falou em 399 municípios, a gente teve agora um edital
de multiáreas, onde nós tivemos 10 projetos de teatro aprovados no estado inteiro. Foram 4 projetos de teatro em Curitiba e 6 projetos pelo estado inteiro. A distribuição está começando a acontecer, mas os valores são muito pequenos ainda, muito pequenos. Subiu bastante, mas para pensar em chegar na ponta, que seria na população que receberia o espetáculo, a gente ainda está bem longe, bem distante, né? É isso, eu acho que é isso. Com exceção dos movimentos das pessoas, dos artistas locais que sim se movem e produzem a arte, não está chegando nada. Nada. Muito, 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 muito pouco ainda. São migalhas, eu diria, hoje. Né? Desculpe, João, tá sendo tão... Deixa eu aproveitar, porque o Mauro tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que trazer à tona. De fato, a gente chega e olha, são 3,5 bilhões. É muito dinheiro do que a gente já teve. Agora, considerando que a cultura é o que forma a nossa identidade de território, de nação, a importância que isso tem para um povo, ela não tem como mensurar. Agora, dinheiro tem como mensurar. E aí o impacto que a cultura tem na economia, ele é imenso. A gente teve um estudo recente agora da Lei Paulo Gustavo, que ela foi executada no ano passado, e até tem um pedacinho que está sendo executado esse ano também, e esse estudo ele demonstrou que cada real investido voltaram 6. Quer dizer, o retorno é muito grande. Você vai pegar num país como a França, a cultura ela representa a segunda parte do orçamento, né, do PIB, porque o dinheiro retorna. A economia criativa é a economia que mais emprega mulheres na América Latina. Na Europa, que mais emprega jovens, empregos bons, de qualidade, quer dizer, precisa investir, precisa colocar na prioridade não só porque ela tem essa importância de estruturação da nossa identidade, mas porque ela é um motor econômico. Também trazer isso, né, essa importância da longevidade das políticas públicas. Então, para a gente pensar num crescimento, num avanço, precisa ser contínuo. Né? À medida que ela é estancada, que ela é paralisada, que ela é destruída, a gente perde. E aí, quando a gente vem para uma retomada, a gente vem com 10 passos para trás, 20, 100 passos para trás. Então, para a gente pensar nesse avanço no sentido do recurso, no sentido dos pactos federativos, de estruturação do município, do Estado, em relação à secretaria, tudo isso é tempo. Então, por isso que a gente defende, não é só defende, o entendimento de uma política pública de Estado é essa, né? De passar anos e anos e ela seguir. Então, acho que é uma defesa, assim, que é uma defesa conjunta mesmo, né? De manter e de estruturar para não se perder. Bom, o papo vai longe, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas o Multiversos vai para um rápido intervalo e volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Multiversos está de volta e hoje a nossa conversa é sobre políticas públicas da cultura. João, Loa, pergunto para vocês, né, depois de tudo que a gente já falou, quais são, né, na percepção de vocês, os principais desafios das políticas públicas de cultura, não só em nível nacional, mas também nos estados e nos municípios hoje? Acho que o primeiro é sobre acessar, a chegar a política, o recurso a todas e todos, em todo o território. Para isso é necessário ter o recurso, precisa ter essa estruturação dentro do município, da gestão cultural, a informação, que a informação chegue. Outro desafio é essa capacitação dos agentes culturais, dos fazedores, para ter o acesso.
acho que, enfim, para começar, acho que eu elencaria esses 4, assim, que é o que a gente já está trabalhando, mas é a partir desse desafio, agindo cada vez mais para superá-los. Eu concordo com a Lô. Eu acho que quando a gente pensa na saúde, a gente lembra logo do SUS. Quando a gente pensa da assistência social, a gente lembra do SUAS. E agora, quando a gente pensa em cultura, a cultura nunca foi institucionalizada. Portanto, a gente tem um desafio, inclusive, de crença que as políticas funcionem, que as políticas sejam efetivamente executadas e que não vai ter mais um corte de gastos e o primeiro a chegar é a cultura. Então, você ter o Sistema Nacional de Cultura, que foi recentemente aprovado no Senado e regulamentado, ele tem um potencial de institucionalizar a política. Mauro, eu te estendo essa pergunta também. Qual você vê que são os principais desafios nas políticas públicas de cultura? Um deles é que a gente entenda a amplidão da população, a amplidão das necessidades da população, né? Por exemplo, a gente está com 0,17% de orçamento do Estado para a cultura. 0,17%. Né? A gente já chegou a 0,45%. Né? A gente precisa de escolas de teatro, de escolas de música, de escolas de arte nos bairros. A gente precisa. Porque não tem esperança nenhuma. Essas pessoas não têm esperança. Elas vão cair onde? Elas vão cair no roubo. Elas vão cair nas drogas. Isso é real. Sabe? Fora a saúde mental, que está muito abalada por conta das pessoas não terem o que fazer. O que é que eu faço? Um adolescente de 13, 14, 15 anos, o que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço? Que movimento eu faço? Eu vou para onde? Que esperança eu tenho de luta dentro de uma sociedade, de uma cidade? Então, eu não tenho muito esse alinhamento de entendimento da política, do funcionamento dela, mas eu entendo muito a necessidade, sabe? Porque eu entendo como eu ajudei a transformar pessoas dentro da minha escola de teatro, a tirá-los da depressão, a dar sentido na vida delas, pela arte. E, Loa, João, a gente tem as leis de incentivo à cultura, né, com um papel fundamental também, mas ainda, às vezes, gerando muitas dúvidas, né, sobre o funcionamento delas para o público em geral, né, principalmente nos últimos tempos a gente vê muitas dúvidas em relação à Lei Rouanet, né, por exemplo. E eu queria pedir para vocês explicarem como ela funciona e qual que é a diferença delas para outras políticas de fomento. Então, Amanda, eu vou começar pela última pergunta, né, que é essa diferença da Lei Rouanet para as demais. Primeiro que ela é a mais antiga lei, né, da cultura que a gente tem aqui no país. E a diferença é que a Lei Rouanet ela vem através do incentivo, realizada através de incentivo fiscal. Então, o imposto de renda das empresas são destinados diretamente para a área da cultura e assim existe todo o processo para captação. Então, o produtor ele envia um projeto, né, ele tem a carta de aprovação para ele poder captar esse recurso, então ele vai até as empresas e a partir das empresas, né, fechando esse acordo, a empresa, né, com todo o processo, destina um recurso que é um imposto, né, para o projeto, né, para a cultura. Os outros, o fundo, que é o diferencial, é que ele é um recurso direto. Então, quando tem um edital do fundo, quando a gente diz, tem um edital do fundo, o recurso, o governo abre um edital, passa por uma seleção, o recurso ele vai direto, ele não tem essa mediação, esse intermédio com a empresa. Então, o governo vai e direciona o recurso direto para o proponente. Então, assim, em linhas gerais, essa é a grande diferença, né? Então, tem essa relação ali do incentivo fiscal com as empresas e o fundo direto. Acho que, em resumo, é isso. Em resumo, é isso. É um grande desafio da política do incentivo fiscal, né? A gente sempre foi muito crítico ao modelo. Eu acho que a gente, hoje, todo o dinheiro que caia na cultura, eu sou defensor. Mas a gente precisa ser crítico à forma como que se dá.
Então, você pensar que hoje, basicamente, quem consegue acessar recursos por meio do incentivo fiscal, você precisa das grandes empresas. Então, esse acaba ficando muito concentrado, e por muitos anos a Lei Rouanet se concentrou em 2 avenidas, uma no Rio e uma em São Paulo, né? O grosso do recurso. A gente teve alguns avanços recentes de você ter a Lei Rouanet focalizada no norte do país. Você teve, né, algumas em regiões periféricas, teve a Rouanet Periferia. Rouanet Favelas, né? A Rouanet Favelas, que elas são uma forma de você democratizar mais esse acesso. Agora, né, há a tese de você trazer esse recurso que é utilizado da lei do incentivo fiscal para o fundo, para que a partir do fundo se estruturem políticas públicas, né, que aí elas baseadas em evidências e não no departamento de marketing das empresas. E a gente está também agora no momento de implementação do Sistema Nacional de Cultura e do novo Plano Nacional de Cultura. Qual que é a importância dessa estruturação? O sistema foi recentemente aprovado. A importância que tem o sistema é a institucionalização. É você colocar e transformar uma política que ela pode ocorrer em decorrência da priorização ou não de um governo. Então, se você tem um sistema, você não consegue acabar com as políticas. Então, a gente precisa conseguir estruturar isso. Precisa conseguir estruturar para que as políticas elas tenham permanência, para que elas tenham continuidade. Então, o que eu vejo na importância disso é você colocar e fincar a bandeira da cultura no orçamento, na prioridade orçamentária do país e como um motor da nossa economia e das nossas identidades, né? Para fechar nossa conversa, quero trazer de volta uma coisa que a gente já veio comentando, vocês já vieram trazendo ao longo do nosso papo, mas que eu acho que é muito importante que a gente toque de novo, que é, afinal, por que falar, né? Por que a gente está aqui discutindo políticas públicas para a cultura? Qual que é, afinal, a importância da arte e da cultura para um povo? Eu estou há 20 dias numa praça que se chama Praça Santos Dumont. Todos os dias, às 7:50, eu estou naquela praça, sentado, fazendo uma live. E falando, e vendo, e curtindo as pessoas passando, encontrando pessoas de rua, encontrando amigos que vêm. Eu estou chamando as pessoas para vir bater papo sobre arte e cultura. Essa sua pergunta a gente está discutindo há 20 dias, todas as manhãs. 7:50 é o horário que está no relógio da Secretaria da Cultura. Está parado a 7:50 há não sei quanto tempo. Sabe? Quer dizer, é quase que um ato simbólico de que a cultura realmente parou no tempo e assim precisa de muita força para fazer esse relógio voltar a andar de novo. Mas, para mim, volto a dizer, a cultura ela é a fomentadora da vida. Sabe? A cultura é aquela que tira você de dentro de você e coloca você em ação. Coloca em você em ação, coloca você em direção a trabalhar, a produzir ação, a encontrar um lugar de sobrevivência. Essa é a cultura. Sabe? É que a cultura gera vida, gera diálogo, gera encontros. Sabe? E esses encontros, esses diálogos geram trabalho, geram relações, geram alegria. Né? Gera tudo isso que a gente quer viver numa vida, numa sociedade saudável. Né? Para todos, de preferência. Acho que dá para pensar, o Mauro sempre me inspira muito, mas dá para pensar assim, enquanto a cultura, ela é eu gosto muito de pensar que ela é uma construção de conhecimento, uma construção de autoconhecimento e uma construção de comunidade, né, de coletivo. E sobretudo é isso, acho que é uma construção de identidade. A construção de identidades, né? Se eu recebo alguém aqui em Curitiba, toda vez que eu recebo alguém, eu faço um percurso. A gente vai no bar, eu vou pedir uma carne de onça, eu vou pedir um home ops, né? Porque a identidade é a cultura alimentar da nossa terra. Eu vou levar almoçar para comer um barreado, né? Porque vem dos tropeiros, vem de, né, toda a crítica que se possa fazer. O barreado é da nossa terra.
né? Quando a gente vem e vai, eu faço questão da gente ir a alguma peça no Teatro Guaíra, seja no Guairão, seja no Guairinha, porque ali está a nossa arte expressa, seja na dança, seja no teatro, né? Eu vou no Paiol, em algum show, levar em algum show no Paiol de um artista daqui, um artista da nossa terra, né? Eu me identifico com a minha geração de cantores, de bandas do nosso território. Nós temos uma geração maravilhosa. Para isso que serve para arrepiar. Eu devo pensar agora, eu fico arrepiado porque eu me emociono de me identificar, de conseguir me sentir. Eu não toco um instrumento musical, mas eu me sinto parte dessa geração, né? Eu brinco que eu já tive uma banda, fui holding de uma banda. E é um orgulho que eu tenho porque eram os meus. Então a cultura, como o Mauro falou, ela nos faz sentir vivo, ela nos faz arrepiar. E arrepiar é tão gostoso, né? Quando a gente se apaixona, né? A gente arrepia tantas vezes. Eu ainda me apaixono pela minha companheira de 20 anos e você se arrepia de ver, né? Então a arte tem muito de amor também, né? Do amor à humanidade, do amor ao mundo, do que a criatividade é capaz de fazer. Mauro, João, Loa, muito obrigada pela presença de vocês e agradeço não só pela conversa, que eu acho que foi super potente, super importante, mas também por estarem aqui e ajudar a encerrar essa temporada do Multiversos, acho que de uma forma tão bacana. Essa foi uma temporada que a gente recebeu tanta gente legal, também pôde bater muitos papos tão importantes quanto esse. Então agradeço muito vocês e agradeço você que acompanhou a gente ao longo desses 12 episódios. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.